Nossa. Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos começando mais um episódio do Gerais Podcast. Leonardo, episódio especial? Número 100. Que longa jornada, hein, cara? Nu. Gostou? Pô, por esse nu aí, tem como mais continuar com características, não. Você foi muito bem. Você gostou desse caminho até o 100? Sim. Acho que tem orgulho dele e a gente evoluiu muito nisso. Conseguiu trazer muitas pessoas relevantes, boas conversas. Sem dúvida, são conteúdos relevantes para a história aí, dá bem dizer. Orgulho define, né, cara? Boa. Tem cupom de desconto? Tem cupom Gerais Podcast, 15% de desconto para você entrar no nosso site, bemdizer.com.br. E o Léo, tá rolando uma liquida lá no site, não tá? Exatamente. Corte temporal aqui para quem estiver ouvindo ou assistindo entre dias 17 de agosto e 18 de setembro de 2023. Liquida de até 40%. Como é que é? Até 40% de desconto nos sites e nas lojas. Queima tudo, só não queima o pão de queijo. Quem que é esse aí, Léo? Esse é um intruso aqui, ó. Eu tô vendo vocês que tocarem... me salvou, pelo menos. Não, eu tô vendo vocês tocarem a conversa aí. Vocês estão achando que vocês estão do lado aí dessa vez. Dessa vez quem vai tocar aqui sou eu e a Beatriz Petrilo. Hoje é a estagiária e o marketing. Que vai a gente tocar. invadiu aqui pra poder tocar esse episódio. É, exatamente. Depois de conversar com 100 pessoas aí... Conversar com 100 pessoas não, né? 100 episódios. Tá na hora da gente conversar com vocês também. E mais do que isso, as 100 pessoas que vocês conversarem com vocês. Então, essa vai ser a dinâmica de hoje, né, Beatriz Petrilo? Isso mesmo. Nós separamos aqui algumas perguntas de alguns ex-convidados de vocês. Sobre temas diversos, mas assim... Bota diversos nisso. Bota diversos, tá? Tem de tudo, mas assim, bem... Na vibe mineira, na vibe de empreendedorismo, bem dizer. Às vezes falando sobre sua área, às vezes não. Alguém perguntou o salário do Breno aí, só pra saber? Perguntou, é a terceira pergunta que inclusive eu tô brincando. Eu tô querendo saber também. Então tá bom. Já vamos abrir uma caixinha então aqui, né, no episódio de doações. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, só pra saber, quanto que é o aumento de... Tô brincando. Tô brincando. Já vamos pra... Só explicando, né, a dinâmica, a Bia aí introduziu, a gente chamou algumas pessoas, alguns convidados aí pontuais para mandarem perguntas ou relacionadas ao tema que vocês conversaram aqui ou não, sobre bem dizer, sobre a vida de vocês, sobre cenários utópicos, sobre cenários distópicos. Tá entre outras coisas. Só tema leve. Política, religião, só coisa ali. esportes. Não, é tranquilo. Coisa leve, falando sobre a situação do país, é coisa leve. Eu diria que vai ser um dos episódios mais completos, então, da história do Gerais Podcast. Hein? Com certeza. Pô, tô curioso. A primeira pergunta aqui que a gente tem é do Loading Series. Olha. São duas perguntas, o Matheus, Loading Series. E a primeira é, que dica que vocês dariam para aquela pessoa que pensa em abrir um negócio hoje? Um negócio próprio. Começa aí, Breno. Hoje, 2023. Eu ia falar que você tem a resposta na ponta da língua, mas acho que eu tenho uma aqui também. Cara, se eu fosse dar uma dica, inclusive foi uma dica que eu recebi há um tempo atrás, eu deixaria para pensar no produto no final do meu plano de negócio. Então, primeiro eu pensaria, né, em dores que eu consigo, que eu tenho, ou que alguém próximo tem, que eu conseguiria resolver. Eu pensaria em escala. Então, como esse meu negócio que eu vou lançar é escalável, né? Ele tem espaço para chegar onde eu quero chegar. E terceiro, eu entenderia muito, né, o que vai me demandar realmente esse negócio. Entenderia até um pouco da minha vida pessoal, até onde eu tô disposto a ir para tocar esse negócio. Porque até onde vai minha saúde mental. Sim, porque quando você fala de separar CPF de CNPJ, acho que é só para contabilidade, viu? Porque na vida, amigo, essa foi boa. Esquece. Se apaixonar pelo problema, né? Não pelo produto. Só um abraço aí pro Matheus, né? Inclusive, depois vamos colocar aí todos os episódios, né? O número deles na tela. Lembrar de fazer essa edição aí. O meu é preocupar com a venda, né? O foco sempre é vender mais do que organizar. Depois que você vê que descambou os números, descambou a organização, você dá uma reduzida, mas garante que a venda está dando certo, que está cada vez mais engrenando.
que aí sim faz sentido fazer todo o resto, né? Fazer o melhor produto do mundo, melhor foto do mundo, ser o melhor líder do mundo. Se você não tá vendendo, não tem porquê não. E aí, acrescentando aí na pergunta dele, aí uma dúvida minha, se fosse pra vocês dar dicas hoje da posição que vocês exercem na Bem Dizer. Então aí uma dica talvez da parte mais financeira e de marketing, principalmente para quem está começando. Então vamos pensar no investimento baixo. Qual que seriam essas duas dicas? Da parte financeira e de marketing. Eu diria para caprichar nas contratações. Acho que você entender realmente quem você quer ter ali do seu lado. Se essa pessoa que está entrando no seu negócio, ela acredita no sonho da marca, do propósito da marca, dos valores da marca, e realmente tem esse fit cultural, eu acho que é uma coisa que é teoricamente simples de fazer, né? Não tem investimento para isso, é separar, realmente dedicar um tempo para você entender isso tudo e valorizar muito, gastar tempo realmente nas entrevistas, nos bate-papos, em conhecer a pessoa que você vai trazer para te ajudar no seu sonho. Show. Porque aí você, né, você tem menos custos, né, de recolocações e tudo mais, né, turnover. Do marketing, eu acho que é confiar no branding, né? Eu já até usei esse termo em um episódio especial do ano passado, né? Final de 2022. Que com longo prazo você vai colher os frutos, né? Isso vai te deixar um pouco mais lento no início, né? Ações de marketing mais virais, elas têm mais resultado no curto prazo, mas no longo prazo ela vai acabar e o branding que vai te sustentar. E chega uma hora que vai te diferenciar é só a marca que você construiu. Produto bom, produto bonito, todo mundo tem. Métodos de gestão, todo mundo consegue construir o seu. Contratar bem, contratar, né, pessoas boas e tudo mais. E fora isso, é realmente o que vai diferenciar, que é basicamente a cultura e marca, né? Show. Fechando aqui então do Matheus, ele ainda perguntou uma do segmento dele. Que ele queria saber uma série ou um filme que vocês assistiram, gostaram e que, na opinião de vocês, mereciam um reconhecimento melhor. Então, aquela série subestimada ou aquele filme subestimado, que vocês acham que fala assim, nossa... Só eu gosto disso aqui. Só eu gosto disso, isso merecia mais. Isso merecia mais. Putz, eu acho que no episódio dele eu dei um exemplo de uma, não dei? Um filme que só eu conhecia. Foi, inclusive, que eu acho que ele conhecia, né? Ele conhece tudo, né? Ele falando com especialista. Vou ter que pensar em outro aqui, então, quando você fala, Bruno. Eu confesso que assim, eu não sei se esse filme foi muito aclamado ou não, tá? Mas foi um filme que eu lembro lá no início de carreira que eu tive a oportunidade de assistir. Inclusive, foi o filme que me ajudou a passar no meu trainee, quando eu passei, que foi Os Estagiários, do Google. Esse filme é ótimo. É aquele cara famoso, mais velho, né? Wilson, com o outro lá do Penetras Bom de Bico. Sei. Cara, assim, é um filme leve, um filme de comédia, mas ele traz muito ali nessa questão de saber lidar com situações que você não está preparado, saber se inserir numa cultura ou num local que você é um pouco diferente, conquistar os sonhos, acho que correr atrás do que você quer. Então, eu lembro que eu usei ele no meu trainee, foi no meu início de carreira. Não sei se é aclamado ou não, mas é um filme que, se você não assistiu, fica a dica. Pô, entrou na minha lista agora. Esse aí, dominguinho à tarde. Nossa, de preguiça. É o típico dominguinho à tarde. Comédia, tranquilo. Bom demais. Boa. Tem que ser sobre gestão, não, né? Não. Cara, tem um filme que é Até o Último Homem. História real, Segunda Guerra, se não me engano, Primeira Guerra. Você indicou esse filme. Todo mundo que eu falo, muitos conhecem e falam, nossa, bom demais. Mas muitos não conhecem. Que eu fico impressionado, porque é um dos filmes mais impressionantes que eu já vi. E história real, né? Então, assim, não posso falar nada sobre isso, mas é impressionantemente real. E é isso, tem que ser mais bem reconhecido. Show. Agora é uma minha. Vocês sempre falam, né, que a cada episódio que vocês estão aqui no Gerais é como se fosse um MBA, né? Como se vocês tivessem um MBA. Então, trazendo para o nosso outro programa que a gente tem aqui no nosso canal, eu queria saber o que vocês consideram, então, o No Stock. Vocês consideram uma palestra sobre o que vocês aprenderam no MBA? Vocês consideram que vocês estão dando algum tipo de MBA, alguma coisa do tipo? Se fosse para vocês classificarem, né, nesse segmento aí como Gerais um MBA, o que seria o No Stock? Legal. Eu tenho uma resposta para isso. Eu classificaria como um diário. Isso. É um mais diário de empreendedorismo, porque muitas vezes a gente está falando ali, todas as vezes, situações que a gente viveu
que nem sempre a gente está 100% do nosso dia a dia, que a gente apanha bastante ainda, mas que se alguém tivesse me falado lá atrás que viveu isso, mesmo que não tivesse resolvido na empresa ainda, teria ajudado a gente muito. Então, acho que é uma pegada de diário. O diário é uma sessão de terapia, né? É quase isso. Show. Boa. Bom, agora a pergunta que eu vou fazer é da Mônica Hawk, da Solids. Ela perguntou: qual a maior força da cultura da BNZ? O que vocês acham que é a maior força, assim, da cultura da BNZ? A gente já sabe que é cultura mineira, mas a gente quer saber extrapolando isso. O que tem Dá vontade de perguntar pra eles, né? Pra vocês dois. Exato. Não, hoje a gente tá do lado de cada mesa. Hoje a gente que entrevista. Deixa eu pensar. Eu acho, e assim, foi até um dos pontos que eu mais desenvolvi nesse tipo de assunto, que é de dar autonomia, assim, sabe? Deixar vocês com mais autonomia para vocês errarem e eu ficar só ali facilitando a vida suas. Eu acho que isso começou a ficar cada vez mais enraizado. Então, deixar cada um com a sua área. A gente fala de visão de dono, né? Saber que aquilo ali é seu, que você tem responsabilidade sobre isso. É foda. E eu acho que tem um caminho nesse aí de, talvez a principal, sabe? Né? Mas que ela não está exatamente dentro dos valores nossos como marca, que eu acho que também os valores estando presentes no dia a dia, as pessoas estando cumprindo com eles, né, e reconhecendo eles, também faz parte de um ponto positivo aí. Eu vejo muito pertencimento, né? Não só de cultura BNZ para fora da BNZ, mas interna, né? Que são vocês que são nosso time. Eu entendo que quem está ali hoje entende o tamanho da empresa, entende as dificuldades, entende o momento que a gente está de expansão, entende quanto é legal, quanto é foda você fazer parte de uma empresa que começou tem nem 6 anos, que vem crescendo bem, que tem o potencial de chegar muito mais longe do que a gente está e que realmente tem um propósito, né? A gente, todo mundo fala, você tem que empreender com um propósito. A gente tem, que é realmente levar essa identidade mineira, esse orgulho de ser mineiro para fora, né? Que a gente fale disso com orgulho. Eu acho que vocês entendem bem isso, esse pertencimento de fazer parte da BNZ e de tudo que a gente está construindo. É desafiador, né, implementar isso, mas eu vejo sendo muito forte hoje no nosso time. A gente comentou, né, no episódio quando a gente estava na coleção, sobre essa cultura interna e quanto que é importante para a gente transparecer essa cultura para a parte externa. Então, tipo assim, como que é doido a gente desenvolver essa cultura lá dentro, por exemplo, essa questão da visão de dono e do pertencimento, para que isso resulte na cultura que a gente quer pregar de forma externa também, né? Enquanto imagem da marca. Boa, legal. E ela perguntou também o que vocês acham que ainda pode ser melhorado dentro, né, dessa força aí da marca que a gente está falando. Primeiro, mandar um abraço para a Mônica também, que eu mandei para o Matheus, mandava todos aí. Precisa ser melhorado? Eu acho que talvez uma cultura mais de organização, sabe? Que parte muito da gente também, assim, de reuniões estruturadas, né? Todo mundo ter ali os seus processos definidos, desenhadinhos, porque, né, sim, é a forma de propagar a nossa forma de fazer, né? Essa cultura nossa, a gente está falando que existe uma cultura, então qual que é, como é que ela é, onde que ela está influenciando o dia a dia. Não só falar sobre ela, mas deixar claro em momentos, né, escritos é importante. Concordo 100%, né? Acho que essa disciplina de seguir rotinas, de criar rotinas, gerenciar, acho que é uma dor gigante nossa. A comunicação, eu diria que, né, é um ponto a gente melhorar bastante também, mas acho que isso é quase eterno. A gente vai melhorando e vai passando de nível e vai demandando mais coisa. Que eu acho que está muito ligado à organização também. A gente, como gestão, né, se organizar nosso time e vocês, como time, tocar e tocar bem essa autonomia que o Léo falou também. Eu assino embaixo o que o Léo falou. Show. Tô gostando das perguntas, viu? Inclusive, já que cada episódio é pra gente aprender um pouco, né?
Já aprendi que tem que deixar os convidados mais brifados, cara. Soltar eles Você assim, sentiu, né? A gente complicado. fez de propósito. A gente tá, tipo assim, teve algumas perguntas que eu e a Bia ficou meio assim, nossa, será que eles vão responder essa? Será que a gente fala Será antes? A que gente falou, vai? não, a gente não vai falar de nenhuma lá vem pra mais quando pedrada. chegar lá. Ixi, essas foram as leves. A gente ainda tá só começando. Essa aí foi quase um doce de leite, imagina. Vê lá. E a gente Daqui a pouco vem a rapadura dura. Ih, prepara. a gente fala com os convidados, né? Pô, é um bate-papo, pode falar o que for, se precisar, corta aqui. Então a gente tem como responsabilidade ser um episódio sem cortes, igual a gente gosta, igual quase 100% do Gerais. Assim, tá do lado de cá também é um negócio, é muito engraçado pensar, tipo, como que vocês conduzem, né? Agora, depois de 100 episódios, vocês comentaram da melhora e isso é notório, assim, porque tudo que você faz, tudo que você tem muitas horas, você acaba ficando bom, né? Ficando bom não, né? Melhorando. E é engraçado de, tipo, ver essa evolução e estar do lado de cá e vendo o que vocês passam, que as perguntas tá aqui do lado. E aí eu tenho que comentar alguma coisa, e aí entra em outro assunto. Mas vocês estão indo super bem aí. Tá igual como se fossem experientes já, assim. Inclusive, tá a gente tem que tirar férias às vezes, né, Léo? Então, temos aí fazer isso? dois possíveis hosts. Será? Será que a gente rouba Próxima mais pergunta aqui vezes? do Gabriel. Quando vem... Tô brincando, não vou voltar nessa. Quando que a gente vai tomar o podcast? Eventualmente a gente vai eventualmente tomar Gostei aqui. da ideia. Aí, eventualmente a gente toma. Aqui é cheio de ideias. A próxima pergunta é minha. Ué. Pois Marmelada. é minha. Uai. É o seguinte, a Bem-Dizer já tem 6 anos, né? Já tá fazendo 6 anos agora, esse ano, né? A cada vez mais a gente vê que a empresa está conquistando. Hoje mesmo, eu estava lá na minha faculdade, vi pessoas usando o Bem-Dizer, fiquei muito feliz de ver isso. E eu vejo que vocês querem cada vez mais, assim, a gente tá por Minas Gerais, né? Como que é essa questão de querer expandir a Bem-Dizer? Vocês pensam em alguma franquia, alguma coisa? Era sua essa Do tipo? pergunta, então. Vai, assim, a expansão ela tem várias possibilidades, né? Ela tem uma estratégia macro nossa de expansão, né, de longo prazo, e aí a gente tem ali as etapas para ir cumprindo que são possíveis, né? Sim, é igual você falou, né? Franquia é uma possibilidade, lojas próprias, próprio atacado, tudo isso é possível, sim. Isso realmente pergunta muita gente, a gente fala, né? Claro que a gente tem ideias para o Brasil, né? Mas a gente tem muito que conquistar em Minas ainda, né? A nível de reconhecimento de marca, realmente, de pontos físicos, né? Seja franquia, seja atacado, seja loja própria. Mas, inclusive, eu e o Léo tivemos uma reunião esses dias, teremos reuniões mais frequentes disso, porque acho que é importante, quando a gente tem uma marca, tem uma empresa, a gente não pode só olhar para o mês que vem, para o ano que vem, né? Realmente tem que ter um prazo, até para eu e o Léo entendermos onde a gente quer chegar como pessoa física, como pessoa jurídica, e depois realmente passar isso para vocês, porque eu acho que, né, como a gente falou lá no início de sonho, de desenvolvimento, de expansão, não adianta só eu e o Léo entendermos que é esse o caminho e não compartilhar também. Então, fica o início do compartilhamento, mas a gente está estruturando realmente um plano legal um plano estratégico, né, a longo prazo, e a gente tem como dever repassar para vocês e tá todo mundo alinhado nisso. Eu vou emendar numa pergunta aqui que a gente nem anotou, mas é que você comentou de pessoa estar usando na faculdade. E eu ainda não me acostumo com estar em algum lugar e ficar, tipo, mapeando as pessoas que estão de Bem-Dizer. Eu não sei se vocês têm isso ou se vocês fazem isso ainda depois de 6 anos. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Cara, eu postei até esses dias no meu Instagram que eu tava parado no sinal e vi uma pessoa atravessando de Bem-Dizer. Eu falei, cara, é o mesmo sorriso, né, que eu tinha lá atrás, no inicinho, que eu vi, caramba, tá usando nossa marca que eu tenho hoje. Ontem tava num barzinho, passou um senhorzinho, cara, Júlio, devia ter uns 85 anos, com a esposa do lado, usando um boné do 8 de maio. Eu falei, que isso, cara, que sensação boa. Então, acho que é a mesma coisa, é um orgulho realmente de entender que a nossa ideia que saiu do papel lá 6 anos atrás, a galera comprou realmente e se identifica com ela. Duas situações mais legais que tiveram foram, assim, né? A gente está cumprindo o nosso papel como marca, que é a identificação como Minas, como mineiro moderno e tudo mais. Então, as pessoas estão usando e entendendo que isso também gera essa identificação para elas querem ser reconhecidas como mineiros, né? Eu já fui em Porto de Galinhas, tinha um cara com boné no meu hotel,
E em Gramado tinha um cara com uma lagoinha mini no meu restaurante. Nossa, aí eu fiquei, não, tô longe, né? Só que olha onde que eu tô internacional. Só que ao mesmo tempo era cumprindo o papel da pessoa levar a Minas de todo lado, né? Sim. Mas foi massa. Isso é muito doido quando... Por exemplo, tem alguns lugares já que a gente já espera que as pessoas vão usar bem dizer, né? Então, tipo assim, você vai no Mercado Novo, você espera ver pelo menos 3 pessoas de bem dizer e uma pessoa com a camisa de botão, por exemplo. E aí eu fui no festival de cerveja que teve em BH uns tempos atrás, eu falei com os amigos meus, eu falei, vamos preparar pra mapear aí quantos bem dizer que a gente vai ver. Aí a gente ficou igual bobo, procurando assim, E tinha? Mapeando. Tinha achei umas 6 pessoas, não achei nenhuma camisa de botão, infelizmente, mas tinha umas 6 camisetas. Legal. Vamos pra próxima aqui, que é do Rods, videomaker. Um abraço. Adorei que essa pergunta caiu pra mim, porque eu sou exímio fã, né, do trabalho dele. E ótimo videomaker. Excelente, muita referência. A pergunta dele é: o podcast aproximou a bem dizer da cultura mineira em geral. Tem algum plano novo de conexão cultural da marca podcast com artistas mineiros? Então, se existe vocês pensam em alguma outra coisa para além, talvez, da marca e do podcast, ou envolvendo marca e podcast? Então, no caso, aproximar o canal podcast, né, nossa marketing, né, via podcasts com artistas mineiros. Isso, ou também algum outro tipo de ativo, sei lá. Entendi. Aí talvez até extrapolando talvez para patrocínio ou algum tipo de ativação, se é algo que tá no radar da bem dizer, se é algo que vocês pensam em fazer e se tem algo em mente, assim. Tem muitos, assim, sabe? Eu até falei pra vocês já, tipo assim, calma que vai ter ideia boa todo dia, se a gente não filtrar, nós estamos ferrados, né? Mas tem algumas possibilidades já. A gente já pensou uma vez fazer episódios do podcast lá na Semana Criativa de Tiradentes, na nossa loja lá. Só não foi pra frente por falta de tempo do Breno mesmo ali. Mas era tipo isso, assim, sabe? Então aí já dá um exemplo de aproximação de artistas com o podcast em si, né? E da marca, bem dizer, de exaltar artistas mineiros. Doido. Boa. É o que você falou, né? A ideia tem muitas, colocar no plano e ter tempo para executar, igual a gente vem executando o podcast, né? De forma organizada, de forma, né, devagar, no sentido de passo por vez, para conseguir chegar no que a gente quer. Boa, e ele continua ainda, ele pergunta que como tem sido essa conexão cultural de vocês com tantas personalidades artísticas do estado, tanto seja às vezes mandando algum tipo de produto também ou conversando aqui no podcast, como que tem sido essa sensação para vocês? Para mim tem sido muito massa, porque, né, Léo tem essa pegada mais de história, de cultura, ele domina mais alguns assuntos assim, que às vezes são novidades para mim. Então, no podcast, eu tive a oportunidade de, né, quando a gente vai conversar com alguém, querendo ou não, a gente, né, entende mais sobre a pessoa, sobre o projeto, sobre o artista. Então, muita coisa não é nem aprendizado, é realmente cultural de conhecimento realmente que eu tô adquirindo. Virou uma bagagem cultural, né? Sim, porque, a gente tem uma marca, né, que é cultura, identidade mineira. Então, eu me cobrava muito isso, de entender mais sobre cultura, sobre artistas, sobre personalidades. Então, para mim, pessoalmente, realmente tem sido Eu estou aumentando meu conhecimento nisso, né, e até entendendo melhor um pouco sobre o contexto Minas Gerais e as pessoas que a gente tem. E para mim, eu acrescentaria nisso aí a questão de você conhecer a pessoa no bastidor, assim, sabe? Ela de verdade, né? É uma oportunidade legal pra gente, assim. A gente chega aqui, bate um papo antes, a própria conversa aqui é bastante aberta e tal. É interessantíssimo isso e sei lá, você vê a pessoa na TV, né, assim, Instagram e tudo mais, e aí você tá aqui na sua frente. É uma coisa que não é tão comum. Nós somos meio mineiro, meio gaiato demais, né? Aí a gente não tá acostumado com essas coisas, né? Interessante. E vocês acham que isso afeta diretamente no trabalho? Tipo assim, diretamente na criação da Bem Dizer, por exemplo, nas posturas, em onde vocês vão fazer algum tipo de aporte, talvez? Vocês acham que essas conexões, né? Essa bagagem cultural, igual você comentou, afeta diretamente no trabalho? A bagagem cultural, sem dúvida, né? Das conexões, talvez elas trazem oportunidades, né? Mas não afeta no que a gente cria necessariamente, porque a gente já cria com estratégia, com tudo mais, que é para naturalmente estar ali do lado, né? Então a gente já sabia disso. Assim, talvez está validando. Eu acho que aumenta, assim, cada dia mais vai aumentando a responsa, né? Que a gente está conectando com as pessoas também, a gente consegue espalhar bem a bem dizer, espalhar isso, né, o que a gente quer. Então, cada dia mais é realmente
criar com mais responsabilidade, pensando na galera lá, né, no sentido de, pô, temos uma galera, um baita número de clientes que a gente tem que tratar com respeito e entender cada vez mais eles. Boa. Bom, a nossa próxima pergunta é do Chico Melo, Francisco Melo, da Easy Ice. Boa. Ele fez a seguinte pergunta. Existe algum ponto em comum, linha de raciocínio ou algo similar entre a maioria dos entrevistados? Se assim, tem alguma semelhança entre eles, se vocês às vezes optam por chamar alguém de tal segmento, às vezes talvez uma linha do tempo, tipo, começamos chamando, sei lá, influenciadores e depois começamos a chamar mais empreendedores, sabe? Essa pergunta, assim. Boa pergunta. Assim, a gente tem como podcast, eu acho como projeto, ser muito eclético realmente nos convidados e nos temas. Então, eu não consigo ver realmente uma conexão. Basicamente, o que a gente fala quando a gente vai mapear convidados a gente vê a pessoa, vê ela falando em algum lugar, essa pessoa parece ser boa de papo. Acho que vai dar um episódio legal. E, de novo, conectando a pessoa, tema, com o nosso público, né? Então, se for olhar, são pessoas que são mais emboladas e conseguem desenvolver A similaridade é ser bom de prosa. Isso. Que eu consigo enxergar, assim, né? Nessa parte mais de linha, de temas, de assuntos, eu não vejo, não. Eu não sei se é bem isso, não, mas das vezes que o papo foi mais legal, que a pessoa veio mais aberta e que... ou então topou o convite mais de primeira... E com isso, depois a gente foi também entendendo que era melhor quem era melhor de chamar e tudo mais. São pessoas que já conheciam a marca, já gostavam, de certa forma, ou da marca ou do tema, né? Em Minas Gerais, assim. Pessoas mais mineiras de carteirinha e tal. E aí facilitou bem, assim, e gera uma conversa bem mais legal. A pessoa começa a perguntar mais sobre a gente, não é só a gente entrevistando, né? Já até convidamos algumas pessoas que fizeram um corpo mole e tudo mais, e acabou não seguindo também, porque acho que não é bem uma linha, igual ele perguntou, mas tem um filtro de que já não tinha tanto interesse, a gente também já seguiu para outro, né? Isso a gente foi naturalmente fazendo. E vocês acham que os pensamentos são muito diversos, assim, quando vocês chegam aqui na mesa para conversar? Você acha que tem muita troca, assim, de ideia, dessa coisa no papo ali, assim, que às vezes vocês têm uma opinião, eles têm outra opinião, várias linhas de pensamento diferentes? Já aconteceu, assim. Mas, no geral, a gente não entra muito em assuntos muito diversos demais, não. Acho que porque também a gente quer mais exaltar o que eles estão seguindo ali e tal, mas acaba que, né, se você tem na conversa, você tem uma diferença ou outra, fica legal também, né, e faz parte da conversa. Mas a gente também... Por personalidade, eu e o Breno, a gente não puxa demais esse tipo de coisa, assim, sabe? A gente quer mais ouvir a história e como é que isso impacta a vida dos outros, né? Mais nesse sentido. Sim. E eu tenho esse caderninho aqui, ó. Ele é exclusivo do podcast, então ele já tá mais da metade. A gente é muito a favor do bate-papo. Independente se a gente concorda ou não, a gente nunca deixa claro e deixa o convidado não tão à vontade expondo alguma coisa, porque acho que é o que o Paulo Leite falou, né? Acho que tem que ser adepto à troca, a respeitar o próximo e entender que tem divergências, com certeza. Se a gente for pegar a nossa lista dos 99 convidados que já vieram aqui, com certeza tem opiniões divergentes, seja por qualquer tema. Só que aqui, como o Léo falou, a gente tenta trazer realmente uma coisa que seja mais em comum, não só entre a gente, mas com o público também, né? Que a pegada do podcast aqui não é ser polêmico e viralizar, é realmente mostrar o quanto conteúdo a galera de Minas Gerais tem. E a gente acabou também trazendo muitos empresários, né, de empresas muito legais. E aí, acaba que ali, assim, é mais difícil ter uma divergência, sabe? Porque acaba que a gente vai desembolando como que é a vida de gestão e tudo mais, como é que a empresa lida com tal situação. Pele deles também, né? A gente acaba que vai aprendendo e falar, aconteceu isso comigo assim, foi um pouquinho diferente, eu vejo assim, vejo assado, e as coisas vão só somando, né? Algumas vezes que teve mais isso foi com políticos, né? E quando a pessoa talvez trouxe algum exemplo muito específico também, assim, que a gente vai falar, comigo é um pouco diferente e tal, mas normal, né? Sim. E por último, qual frase, fala ou ponderação que mais marcou? Então, assim, quem chegou aqui, às vezes... Merda.
lançou alguma coisa que vocês gostaram Aquela muito. frase. Aquela frase. Inclusive, eu tenho uma, assim, que eu gostei bastante, que foi aquele do final do Paulo Leite lá, que ele falou assim, que é prosiano que a gente se entende. Gostei dessa, achei isso interessante. Acho que é cara de mineiro, tá lá, inclusive, na thumb do episódio, tá? Verdade, no título também, né? No título, quer dizer. Eu tenho a minha. É a transcrição do episódio do Pedro Ivo. Pra mim, é a frase que mais me marcou. É a transcrição do episódio inteiro. Eu nem assisti, eu tava aqui ao vivo. Depois eu vi de novo. Então, pra mim, é essa completa. Eu tô vendo que vocês estão aí na Eu tô tentando pegar, né? Aqui, Vamos dar um tempo aí pra vocês encontrarem o que vocês acham. Mas eu não tenho... Eu sou ruim com essas coisas, cara. Não precisa nem parafrasear, não. Pode ser... Na minha cabeça, as coisas eu não consigo formular tão organizado isso não, sabe? Você tem uma face já? Se quiser, eu vou pensando. Tô tentando achar aqui, mas eu tô tentando pensar mais no geral, não a frase em si que a pessoa falou, mas eu gostei muito do episódio do Al Rabone, né? Que a gente trouxe muita coisa de marketing, pessoa física sendo a cara da marca. Eu anotei especificamente uma frase que ele falou, não vou lembrar agora, mas foi uma coisa que linkava muito pessoa física e pessoa jurídica, marketing, expor ali, e uma estratégia de marketing dele que... Na minha cabeça, assim, não sei porque veio essa aqui agora. Só que a frase em si, Bia, acho que a gente vai ter que achar depois e colocar pra galera. Colocar aqui no A frase ali do próprio Al Rabone é super interessante, né? A que eles escolheram pra ser, né? Tipo, mote deles, assim, né? Que é chato com carro. Já é super legal. Então, eu lembro que esse episódio rendeu realmente várias reflexões legais. Sim. Inclusive, essa foi a frase quase que despertou o interesse de convidar ele, né? Eu tava passando lá em frente à loja deles e vi, né? Me chamou a atenção e mandei mensagem no WhatsApp deles. Você comentou muito sobre isso, como que, tipo, só a frase, né? Já carrega um branding absurdo, assim. Já tem muita coisa de marca mesmo, de posicionamento de marca em volta de uma frase que eles usam ali como slogan, como mote. Pra quem é chato assim, com né? carro. Vamos entender chato com o quê, né? Chato por que ele com o carro? E chamou o cliente de chato, né? Exatamente. Sim. É isso que ela gosta. Exatamente. Então, eu não tô lembrando assim, não, mas você falou do Pedro Ivo, ele falou sobre lealdade ativa e fidelidade reativa, que a gente começou a aplicar no momento... Sim. No outro dia, lá no Bem Dizer. Eu lembro que também da Mônica, ela falou sobre, muitas vezes, o fluxo de caixa da empresa está apertado, ela não sabe por que é, e é justamente gestão de pessoas com produtividade abaixo, alta rotatividade. Eu nunca tinha pensado isso na minha vida inteira. E já fiz administração, fiz MBA em gestão de marketing, fiz um monte de coisa e nunca tinha pensado nisso. Não chegava nesse ponto, né? Então, lembrei que isso me marcou, né? Aí acho que já responde bem aí. Boa demais. Ótimo. Vou fazer uma reparação histórica aqui. Um abraço pro Rods e pro Francisco Mello aqui. A gente mandou um abraço pra todo mundo. Aí. E não mandou pra eles. Um abraço pra todos. Um abraço pra eles. Agora vamos pra próxima, que é do Pedro Gazola. Nós estamos chique, hein? Tô te falando aí, aqui é só prateleira de cima. Vamos lá. O mineiro normalmente tem muito orgulho da própria cultura, do próprio jeito, do sotaque e tudo que envolve o país, Minas Gerais. Vocês sentem esse senso de identificação no trabalho de vocês? Acho que é nosso mote principal também, né? Nosso fio condutor. Só que eu queria que vocês desenvolvessem isso para além de só um slogan, não, mas um norte mesmo. Para além de um fio condutor, como que vocês sentem essa identificação e esse pertencimento, assim? Eu acho que eu sinto uma boa resposta para você, né? Que você falou para ser além da conversa. É que isso realmente é real na gente e nas pessoas que estão lá dentro. Então, todo mundo tem ali uma conexão nesse sentido, né? Que seja porque é do interior e quando veio para BH era diferente, aí depois foi para fora e sentiu certa coisa, seja porque lembra da infância e tudo mais. Então, tudo isso a gente vai exacerbando, né, entre nós, e isso é real. E mais, sobretudo, a gente vê clientes falando isso pra gente, né? Ou então pessoas que criam marcas falando assim, a Bem Dizer me inspirou a criar minha marca, né? Então, acho que isso é uma evidência muito clara de que não só a gente segue isso de verdade, quanto as pessoas também têm isso de verdade, né? Uhum. Eu trago de volta aquela questão do pertencimento, né? Acho que é nítido em nossas reuniões. Um exemplo que eu vejo isso muito claro.
Na hora que a gente reúne todo mundo para falar de coleção nova, de estampa nova, e a galera começa, que nunca viu estampa, vê aquela estampa ali e fala, caraca, que meu tio fala isso quando eu vou pescar, o meu avô, meus avós. Então tem muita validação, né, além do dia a dia, né, na validação realmente da estampa, da criação que a gente faz, que a pessoa que está com a gente também, ela é nosso cliente, né? Acho que todo mundo que está na BNZ ali hoje tem uma camiseta, já deu de presente uma camiseta. Então, essas pequenas validações, assim, quando a gente cria uma coisa e a pessoa se identifica internamente, já é uma baita validação que o nosso cliente vai gostar também. Pô, eu sou sempre suspeito para falar, né? Que eu até contei no meu Instagram outro dia aí a história da primeira camiseta que eu conheci da BNZ, que foi há 4 anos atrás. Então, assim... Há 4 anos atrás, eu já me identifiquei com a marca e, tipo, olha o que mudou de lá pra cá, né? Já tô indo pro primeiro ano de empresa e, tipo, mesmo antes de eu entrar, quantas coisas já tinham mudado nessa questão da identificação. E aí eu concluo a pergunta dele, que é, como que isso ajuda no crescimento? Como que essa identificação aí do Gabriel lá de 18 anos vendo na vitrine de uma multimarcas, identificando com aquilo, ajuda no crescimento da marca? Boa. Eu acho que traz potência, né, cara? Assim, as pessoas, né, a gente está construindo uma coisa com mais força, né, com mais vontade. Então, a gente está trazendo cada vez mais um borbulhão de ideias, não só de ideias de criação, né, mas, né, fazendo acontecer as coisas. E isso que é a potência, né? Uma hora o negócio vai vazando do caldeirão e nós vamos cada vez mais, tem que botar mais balde ali, né? Uhum. Ou mais caldeirões. Cara, eu vou contar rápido uma história que o Rafael Mourão, ele é nosso conterrâneo da One Investimentos, inclusive vai ser um próximo convidado aí que a gente vai trazer aqui, mas ele falou um caso da Nubank, né, que quando a Nubank conseguiu mostrar, em resumo, ela conseguiu mostrar para o mercado que a galera que trabalhava lá abraçava a cultura da empresa, ela começou a valer mais, ou seja, o valuation dela aumentou. Né, extrapolando a questão financeira, acho que quando a empresa ela cria credibilidade através da galera, dos colaboradores, do time dela, para o mercado ela fica muito maior, às vezes até do que ela é. Então eu vejo muito isso. Com a BNZ, a gente levando como time um pertencimento, uma cultura realmente que a gente aqui dentro vai fazer o que for para dar certo as coisas, né? Nosso time de venda, nosso time de escritório, para o cliente ele fica mais... ele confia mais. Então, pô, eu vou comprar dessa marca realmente porque o propósito delas está sendo atingido. Eles realmente fazem um trabalho pensando na gente, pensando na mineridade. Então, acho que é muito isso. Quando a gente valida isso internamente, a cultura realmente está forte aqui dentro, o mercado vai ver e a gente vai crescer de forma mais orgânica. Show. Boa. O mineiro gosta de se sentir em casa. Oh. A próxima pergunta é do Nerd Show, do Renato. Olha, eu tô falando só Renato e Bárbara, um abraço pra eles aí. Pro Pedro também. Estamos esquecendo de mandar os abraços, pô. Tem que mandar abraço pra todo mundo. Pedrão, inclusive... Eu não sabia quantas pessoas que vieram, foi falando. Falou que ia passar na nossa loja, tô esperando lá, hein? Vai passar na Savassi pra gente tomar um café, colocar o papo em dia. A pergunta é, tem algum convidado que vocês sonham em receber no podcast? Eu até fiz um vídeo com vocês, né? Coloquei nas redes sociais. Mas se vocês tiverem pensado em alguém, assim, diferente, podem variar, repetir, né? Aqui. Outros sonhos. Talvez... Top 3. Não, vou esperar vocês responderem, depois eu jogo essa outra no colo de vocês aí. Tá bom. Vai, Brenão, você primeiro. Começa. Eu tô tentando trazer um diferente, que da última vez que a gente falou disso, eu falei do Zé Felipe, né? Sim. Que é um baita empresário aqui em Minas Gerais e tem, acho que vai ser 5 MBAs em um episódio só. Gente, pensando não é o Zé em Felipe outro... cantor, tá? É bom deixar claro. A Virgínia é mineira, dá pra trazer ela. Aí, ó. É verdade. Então pronto, minha Virgínia. Você tem algum debate pronto aí, Léo? Virgínia. A Virgínia? Virgínia. Esposa do Zé Felipe. Do outro Zé Felipe. Não é outro. Rapaz... Gustavo Lima, também mineiro. Pô, pronto. Gustavo Lima, então. E se fosse internacional? Sabe por quê? Porque eu vi... Ó, conexão meio nada a ver. Mas eu tava vendo o Post Malone no Joe Rogan. E aí ele falando sobre a brasilidade, o quanto isso encanta ele, que ele ficou tipo... Ideia, cara. Falou, véi,
a sensação de você sentar na praia e pedir uma cerveja é algo gelada. Uma cerveja gelada, entendeu? Tipo assim, ele exaltando aquilo. Quem que vocês acham que, se vocês trouxessem aí internacional, que talvez aconteceria esse recorte aí, esse corte aí, viralizado no Reels? Bicho, eu consigo, num Google, te falar qual que é, que eu só não sei o nome dele direitinho. Vai falando aí, Brenão. Cara, apesar das polêmicas, né, que ele já se envolveu, eu traria o Will Smith. Pô, que isso? Que doido demais. Eu vi um episódio dele, eu esqueci o nome, com um senhor, cara, famosaço, tem Netflix, do podcast. Mas sim, o papo foi muito legal, sobre comunicação, sobre se expressar, né? Então, acho que seria um papo engraçado e ao mesmo tempo um aprendizado do caramba. Ele é outro nível também, bem né? expressivo também, né? Muito. Oxi, bota a expressão nisso. Se expressa. Identificou aí, Léo? Identifiquei, mas ele já faleceu. Ih! Já sei, já é uma boa resposta já. Mas quem que era? É o Wayne Shorter. Ele é um músico americano que ele fez parceria com o Milton Nascimento. Lá nos nossa, 80, 70, assim. Aí, tipo assim, ele descobriu a sonoridade e ficou maluco e fizeram ali um disco juntos. Talvez tenha mais coisa que isso. Mas então eu posso expandir para pessoas da música que foram influenciadas pelo Clube da Esquina. Tem vários, assim. E é uma sonoridade única mesmo, né? Quando a galera ouve, que é como se fosse, né, bossa nova e tal. Então tem ali uma coisa que a galera não sabia que existia. Que é isso? Aí chegou lá fora e eles começaram a somar nos sons deles, né? Então, só não sei outro exemplo, né? O Wayne Shorter, acho que já faleceu. Eu olhei aqui rapidamente, mas acho que já... Mas deu pra entender a linha de convite. Boa. Fica aí o convite pra quem quiser. You're invited to come here. I invite you. Come to Minas Gerais, our country. The why here is different from your why. Nossa, É verdade. essa aí eu nem sei. Eu nem sei o que falou. Get it. Why not? Why not? Why not? Vamos lá, o próximo aqui é do Fernando Cardoso, Ó. Centro Visão. Ele Um abraço pra ele. Aí, ó, boa. Tá devendo uma pelada de futebol. Eu vou mandar mensagem também pra chamar. Boa, me coloca nesse bonde aí. Pô, bora. Vou aí também. Ele Ele primeiro parabenizou também, né, a Bem Dizer e tal, pelo 100º episódio. Reforçou que é um orgulho, né, a Bem Dizer, porque a marca tão conectada com Minas Gerais e tal. E foi pra pergunta, que é, dentro do planejamento de vocês, existe alguma perspectiva de lançar uma linha de óculos da Bem Dizer? Cheia das unhas. Muito esperto. Parceria. Eu achei ninja. Quando a Bia me falou dessa pergunta, eu falei, nossa, que ele é muito ninja. Muito esperto. Essa eu vou falar com o cara de produtos aí pra responder, ó. Tem até nome já, só não vou contar pra ninguém. Então, pra vocês eu conto depois. Nossa. Eu consegui imaginar o que é. Eu também. Você já contei já. Comercial falaria que ia trazer uma proposta aí pra gente avaliar que fit tem. Ô, Fernando, fica aí, ó. A indireta ou direta aí, ó. Boa. Tem sim, Pô. tem sim. Show demais aí. E seria ali um mix de produtos, só ali dois modelinhos, ou vocês pensam em algo, uma coleção talvez de óculos? Aí eu não sei se depende já tô... do momento, depende do custo do produto. Pois é, não sei se eu já tô cutucando demais aí na ideia. A gente cria, porque você sabe bem, né? A gente cria sempre pra mais. Sempre pra sobrar, Sempre né? Boa. Só voltando assim rapidinho, ele fez, na pergunta dele, ele fez uma linkada assim, falando que vocês conseguem traduzir o mineiro em uma camiseta, um moletom, um copo, etc. E aí eu achei isso tão genial, assim, porque a gente estava falando, né, na outra pergunta, que eu até falei assim, mineiro gosta de se sentir em casa, né? A gente se vê nas estampas. Quando a gente está ali no processo de criação, a gente está se vendo ali, vendo o que a gente fala. Às vezes é tão inconsciente. Eu lembro da primeira vez que eu descobri que só a gente falava arreda. Eu fiquei indignada com isso. Eu falei, não é possível. Como assim que nem é todo mundo que fala isso? Mas era só isso que eu achei muito interessante. Eu acho que a marca faz isso muito bem e eu gosto bastante. Como que fala, chega pra, sei lá, arreda em outros lugares? Não é chega pra lá, é arreda. É arreda, pra mim é arreda. Até uma bugada, né? Ué. Como é que faz isso? Se eu vou em algum lugar, alguém me pergunta o que é arreda, eu não sei o que eu respondo, não. Eu vou ficar perdido. Não, eu que ainda sou do interior é pior ainda, que eu falo algumas coisas que aqui não fala, e aí ninguém entende nada e eu... Como você não entende? Não é à toa que ela faz aquele quadro, né? Do testando mineirês da galera. O pavor do escritório. Talvez eu faça um agora, hein? No meio do episódio.
Não tô preparado. Bom, a próxima pergunta é do Marcos Flávio, da Líder Interiores. Opa, um abraço pra ele também. Aê, boa! Melhor falar no começo, pra não esquecer os abraços. Como é o processo criativo da Benzi? Ele já lançou, assim. Certo. Leve, né? Tranquila essa. É mais fácil responder porque é geral, vai ser geral, assim, né? Mas, basicamente, a gente... Falando de coleção, a gente define ali, né? Tá, qual que é a campanha, para que vai ser lançado? Coleção de verão. Fazendo um estudo de tendências e tudo mais e começa a funilar, né? Define um tema dentro do nosso universo, define quais produtos, né, fazem sentido para aquele momento, se vai expandir o mix ou não, quais são as cores que você já conseguiu pesquisar ali, você viu que vão ser cores da época. E depois disso a gente passa a fazer um brainstorm de criação, depois passa para, né, ideação, né, que depois evoluir um pouquinho daquela viajada que você teve, beleza, isso aqui é uma ideia possível, aí depois passa para criação, né, desenvolvimento de estampas ali iniciais, começa a filtrar, seleciona as estampas, casa com os produtos, depois é toda a parte de lançamento, que aí já é marketing. Só um ponto, é toró de ideias, tá? Verdade, não é brainstorm. Eu tô assim, pequeno... Eu e o Brent tá se olhando aqui. Perdão. Brainstorm? Acho que o paralelo é um desafio pra gente, a gente tem um potencial muito grande nisso também, de cada dia mais trazer o cliente para essa parte criativa, né? Com o lado de cá, acho que vocês têm começado a fazer isso muito bem, no próprio Instagram, postagens, acho que incluir, né, o cliente nisso aí, claro que ele é incluso de certa forma nas tendências, nas análises de cores, em tudo isso, porque tem histórico de venda, tem tudo isso, mas nessa parte da criativa ali, igual você anota várias sugestões de cliente, como a Rafa faz, acho que é bem legal também, a gente tá fazendo isso, tá trilhando um caminho legal para isso. Show. Ele também perguntou, vocês têm como vocês organizam o lançamento, né? De uma coleção, assim, tipo, a parte mais... Seria o próximo passo, né? Legal. Eu tava rindo por causa disso, foi interessante, que já dá pra seguir aqui já. E como eu falei, agora é a parte de marketing, né? Antes era a parte de estilo. O marketing atua bastante, todo mundo entra ali, mas a partir de agora o estilo já quase que sai de cena, assim. Já vai pensar na próxima. Mas, basicamente, a gente pensa também, né? Já que qual que foi o tema inicial, o que você queria passar naquilo ali, então como é que você vai traduzir isso para que os clientes vão entender? Que passa desde identidade visual da campanha, até o nome da campanha, e os passos para tornar, até chegar à data de lançamento em si, que é produto em loja, sei lá, se tiver algum tipo de vitrinismo, merchandising, sei lá, alguma campanha específica mesmo, né? Para poder fazer o mote da campanha, a parte de fotos e vídeos, né? E depois garantir a sustentação, que é Instagram, basicamente. Isso valeria um paralelo, não lembro o número, mas teve um episódio do No Estoque que a gente falou bem disso, né? Sim. Acho que depois ele... A gente até manda checklist, pra ele, né? Checklist de lançamento. Que foi uma mão na roda pra gente, né? Boa. Bom, ele também pergunta se tem uma curadoria ou se é interno esse processo. E a frequência de lançar essas coleções. Boa. É interno, né? E tem ali uma certa... A curadoria, no caso, ela, vamos dizer que faz parte daquele momento de ideação que eu falei e de criação, né, de estampas. Mas a gente tem que desenvolver, até falo muito com o Breno, o pessoal dele, a gente tem que ter um direcionamento. Para que é? Que não dá para a gente sair criando demais, não. Porque é muito aberta essa área, né? Então, se for criar demais, eu crio muita coisa ruim, eu gasto muito esforço que não vai ser utilizado. Se você vai mais focado, você consegue gastar mais tempo naquela parte de planejamento, de entendimento de público, de cenários, né? É mais fácil. Por exemplo, a gente lançou a campanha de cuecas, né? Sozinha. Acho que foi uma das poucas vezes que a gente lançou só... Foi dedicado para aquele produto. E foi bem robusto nesse sentido, né? E começou com vários torós de ideia, desde qual produto novo, qual que vai ser a estampa da cueca, depois até seguir, foram vários torós dedicados, né? Até a linha de comunicação mesmo, né? Tipo, como que a gente vai comunicar esse produto? A gente queria, aí o próprio vídeo, a gente ficou muito mais atuante nos vídeos, né? Então, acho que é
uma boa resposta nesse sentido. Tem que ter um objetivo. E o ponto positivo, um ponto importante que você comentou, que é venda, né? A gente cria também essa curadoria, muito pensando no que a galera vai curtir, a galera vai consumir, a galera vai comprar. Porque não adianta criar por criar e chegar lá na hora o produto não vender. A gente já passou por momentos que a gente precisava de expandir demais o mix, né? A gente fica muito ansioso. Nossa, aquela estampa vendia bem, vamos voltar com ela. Então vamos fazer uma segunda versão dessa aqui que vendia no passado e tal. A gente solta a estampa lá e ela não performa, sabe? Sim. E talvez porque a gente não soube trabalhar ela bem. Um exemplo é a Minerição Tem Cura, que é uma estampa desde da primeira coleção nossa. Foi um sucesso nos primeiros anos. Chegou uma hora que o estilo dela tinha que mudar. A gente criou uma nova versão. Quando o designer trouxe, todo mundo adorou. Lançamos várias versões dela e vendeu muito mal. Inclusive na Chumbo. Ela lançou na Chumbo. A Chumbo, que é a cor que mais vende. E não foi bem. E aí a gente teve que voltar atrás, tirou ela. Então, voltando agora com outra estética, né? Já dentro de uma coleção. Então agora com mais esperança. Você deu esse spoiler aí da nova coleção. Verdade. Tá vindo aí. E eu falei, é minha aposta. É mesmo. Essa é a minha aposta, porque tá incrível. Essa tá incrível. E é a mais simples de todas. E a segunda mais simples. É verdade. Tá ali, né? O Marcos Flávio, ele foi bem generoso nas perguntas, então ainda tem mais. Como vocês avaliam os critérios para abrir uma loja ou um ponto da Bem-Dizer? Esse cara é de varejo pra caralho mesmo, né? Ele é interiores, prêmio colchões. Cara, isso assim, sendo totalmente sincero, até onde a gente abriu, foi muito realmente no feeling e na oportunidade. Primeiro, Savassi, a gente sabia que a Savassi é o coração de BH e que a gente teria que estar presente ali, que o fluxo é bom na rua. Então, a gente avaliou esses pontos de forma mais gerais. E também porque a gente queria ter uma loja física. Foi a nossa primeira loja física ali, a Savassi. Mercado Novo, a gente sempre viu o potencial, né, tanto de turismo e de público ali. Oportunidade, abrimos. Tiradentes, mesma coisa. Potencialzaço turístico, foi eleito um dos melhores destinos do Brasil. Né, muita gente vindo de fora do país. E fizemos a análise ali de realmente a gente acredita na loja ali? Vai performar? Acredita. Claro que a gente tem, né, cálculos, a gente monta um plano ali de viabilidade na questão financeira. Vai faturar o que eu preciso para pagar esses custos que a gente está vendo ali na loja? Vai. Então, beleza, vamos abrir, porque extrapola venda, tem muito a parte de branding também. E a mesma coisa aeroporto, né? Fechou o financeiro, a gente entende que vai performar no nível que a gente vai ter uma margem que a gente quer ali e vai contribuir para o brand da marca, fomos. Agora, para a próxima, a gente tem algumas ideias já. Acho que temos um histórico muito melhor, né, de lojas, de local, temos turístico, temos, né, uma loja que fatura médio, temos níveis de loja. Então, estava até conversando com alguns empresários, existe uma ferramenta de mapa de padrão ali de lojas e de consumo. Então, eu entendo que para a próxima a gente vai realmente calcular melhor essas questões de fluxo, de pessoas, o potencial que a gente consegue chegar ali, o que a gente precisa realmente investir naquele ponto para ter um payback que a gente precisa, e aí vai ser mais assertivo nisso. Mas, sendo sincero, a gente foi muito no feeling, acreditando realmente na marca nessas que a gente lançou. Eu vou no feeling, o Breno que vai me podando. Exatamente. Você vai pensar, eu vou continuar gosto daquele lugar ali. Imagina uma loja do lado da igreja de Ouro Preto. Nossa, maravilhoso. Olha o brand, imagina as fotos. O Breno, então. Pois é. Mas é legal, tem muitas ferramentas, né, disso no mercado que a gente consegue atuar nisso. Mas se a ferramenta não for junto com o feeling, talvez, né, tem que usar números, mas acho que o feeling é muito importante para a gente acreditar realmente, até se esforçar mais para aquele ponto dar certo. Sim. Com certeza. Mais uma. Também saindo um pouco, né, desse assunto. Como vocês fazem o branding da marca? Aí, Leonardo, a gente deveria mostrar no Instagram, nosso site, a galera falar para a gente responder, né? Mas acho que dá para... Essa pergunta você que puxou, hein, Marcos? A gente foi aumentando o nível. A gente tá só colocando cada vez mais o dedinho na ferida. Porque, assim, a gente já nasceu com essa preocupação. Então, eu não sei te falar como que a gente faz. E se eu falar o que a gente faz, eu gastaria muito tempo, assim, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente já tinha sempre esse pré-requisito, desde o momento zero.
vários entendimentos ali de construção de marca e de atingimento do público, como atingir, quais são os contextos, quais são os momentos que a gente é relevante, como nos tornarmos mais relevante, como realmente resolver um problema do cliente, né? Que pode ser também problema, pode ser uma oportunidade. E isso, né, o produto passa a ser só uma consequência disso tudo, um dos representantes do nosso brand, né? Então é isso, tem várias construções diárias, algumas estratégicas, algumas mais operacionais, que fazem sentido. Lá no início, eu lembro muito que a gente, né, quando a gente vê a oportunidade, a gente também se colocou muito no lugar do nosso cliente. Então, pô, o que eu como cliente? Eu compro roupa, né? Eu comprava roupas da BNZ, compro até hoje. O que a gente queria que a BNZ fosse? Eu queria que uma marca me representasse de qual maneira, né? Qualidade, as peças estonadas que a gente tem, não é à toa, que a gente sabe que é um conceito legal, que dá para linkar com esse mineiro moderno que a gente quer, né? Preço, estampa. Então a gente sempre pensou, sempre se colocou também no lugar do cliente, que isso naturalmente vai ajudando a gente a fazer um brand e a força, colocar realmente comunicação, marca, tudo ali para atingir a pessoa que a gente quer da maneira que a gente queria ser atingido. Mas se eu fosse sintetizar, eu colocaria como identificação. E não identificação do eu falo se é filho de quem. Entendeu? É a identificação de, tipo assim, de realmente de feeling mesmo também. Porque eu sempre comento que eu falo, tipo assim, quando eu entrei na BNZ, que o Léo fez um onboarding, que eu vi o brand book, eu falei, meu Deus, como que eu vou acertar o tom de comunicação aqui? Tipo assim, já parecia ser tão, tipo, definido e complexo, que eu falava, nossa, velho, isso aqui vai ser tenso. Na segunda semana eu já tava completamente boa, porque eu identifiquei. E, tipo assim, é muito orgânico. Então, tipo assim, seria uma identificação orgânica. E aí não é de novo, né? Não é identificação, às vezes, diretamente com a estampa ou com o que a gente está comunicando, mas a forma que a gente comunica. Então, acho que o branding é muito pautado nisso, e até nossas reuniões de toró de ideias ou até estratégicas, acho que permeiam por isso também, sabe? Sobre essa identificação. Verdade. Então, se fosse para mim sintetizar, seria isso. Entender, né? Quem a gente é, quem a gente não é. E ver o que o nosso cliente quer, né? Show. Bom, agora a última, para fechar, do Marcos. Quais critérios vocês levam em consideração para fazer parcerias com as marcas? Deixa eu pensar. Vocês já fizeram vários, Então, tem o primeiro assim, critério óbvio, Primeiro critério óbvio, o brand dá o ok. Senão, se deixar eu e o Léo... Primeiro critério, acho que é a ter a ver com a gente, né? Então, geralmente uma marca que tem a ver com Minas e que tem a ver com juventude, assim, né? Não sei se é o termo correto, não, né? Mas... E aí, com o tempo, a gente começou também a querer ir para parcerias um pouco menos padrões, assim, um pouco mais fora do padrão. E é igual o Gabriel falou, né? Se deixar, a gente quer fazer tudo, né? Infelizmente, inclusive, a gente teve que voltar atrás recentemente, mas a gente faz esse paralelo, né? Outra coisa também é nosso calendário. A gente chega com muitas ideias, muita gente propondo, né? Muita gente... vamos fazer. Você faz uma camiseta aqui, faz uma camiseta ali, né? Só que a gente tem que ter braço para isso tudo e tem que ter ali um espaço disponível no lançamento, né? Não adianta fazer 12 no ano, sendo que eu tenho que fazer outras coisas nesse meio tempo, né? Aí eu vou ter pouco tempo para poder trabalhar. E tem, de novo, o público, né? Acho que se a gente vai conseguir associar com aquele parceiro e atingir o nosso público, o público dele de uma maneira inovadora, diferente, talvez que o público não estava esperando, sem dúvida é um potencial, é um fator chave assim, para a gente avaliar realmente se segue naquele momento, se deixa na gaveta ali por enquanto, ou se vamos esforçar, igual a gente está se esforçando para uma aí que não podemos dar spoiler ainda, que se sair vai ser uma coisa genial, assim, porque a gente tem certeza que os públicos convergem e que a ideia a criação da parceria vai ser muito convergente, assim, com o que a galera quer. Boa, fechou. Próxima pergunta, qual é Marquinhos? Grande abraço, qual é Marquinhos? Ele mandou aí do segmento dele, né? Que ele falou que ele vê que tem muita comédia, trocadilho nas estampas e tal. E até na hora de vender os produtos, né? Às vezes com as descrições que a gente faz e tal. Ele perguntou qual que é a importância
que vocês veem da comédia nesses momentos para bem dizer. Desde aí também, né? Comédia permeando ali por trocadilhos, a descrição, às vezes o treinamento do time de vendas ali, brifando sobre o que a gente quis dizer naquela camiseta, naquele produto. Como que vocês veem a importância da comédia nessa criação? Cara, uma pergunta. Mineiro é gente boa? A mais gente boa que tem. Quem faz comédia, né? Normalmente é uma pessoa que a gente acha engraçado, que é gente boa, a gente tem esse aspecto ali. Então, acho que a comédia, talvez não na raiz da comédia, de ser sempre engraçado, mas eu entendo que na comédia de a gente ser gente boa. Simpático. Bem-humorado, né? Exato. A pessoa chegar na loja e falar assim, você tá bom? Né? O sotaque ali que a gente usa, dá essa impressão de gente boa, mas sem ser engraçado a qualquer custo, eu acho que é um fator que, olhando, nosso time de vendas, por exemplo, é um fator importantíssimo. A gente não pode ser um mineiro, uma marca mineira, que nosso atendimento vai ser todo quadrado, todo gelado. Ele tem que trazer essa comédia no sentido de entusiasmo, de alegria, né? De ser gente boa. Isso aí é o nosso tom de comunicação, né? Uhum. Faz parte do branding, né? Até linkando com o Marcos Flávio aí. A gente faz isso de caso pensado, desde o momento zero. E talvez é isso que você falou que era difícil de entrar na linha lá, né? Porque a gente construiu uma forma de falar que a gente vai até certo ponto, né? E não... É uma linha muito tênue, né? Não ultrapassa, também não vai tanto para baixo, né? Então a gente fica ali com com um limiar ali. E para poder representar isso que o Breno falou, né? Toda essa simpatia, essa positividade, né? Esse até mesmo acolhimento, né? Quando você está fazendo você está descontraído, quer dizer, fique tranquilo, eu estou descontraído do seu lado, né? Assim, tá num bar sendo uma pessoa agradável, né? Então, é muito sobre isso que a gente quer passar. E o riso e a comédia, né? Ele é muito pautado na surpresa. Tipo assim, você ri porque você foi surpreendido. Por isso que você não ri depois que você ouviu a 20ª vez a mesma piada. Porque aí você começa a rir por identificação e memória. Então, a comédia mesmo, ela vem dessa surpresa, assim, do clique ali, né? E as camisetas cumprem exatamente esse papel justamente pelo branding bem feito, né? Legal. Eu conheci recentemente, né, até mostrei pro Breno, uma marca que chama Urban Performance, que é basicamente roupas urbanas de dia a dia, então até um pouco de trabalhar, assim, né? Que são de performance, então, no caso, você gasta menos energia, você sua menos, você, sei lá, filtra raios ultravioleta, não sei o quê, que é uma marca muito grande, muito legal. Eles já são de impactar. Então, aí já é, tipo assim, não tem mais ali não pode ser extrovertido, tem que ser sério e falar, eu dou resultado, né? E aí, o cliente vai se surpreender, como você disse aí, no resultado final do impacto, depois que ele usou e falou, puta merda, que roupa legal. Então, é um ótimo exemplo de que isso é feito de caso pensado. Boa. Próxima pergunta é do Rafa Andrade, o episódio número 1 de vocês. A gente conversou com ele e ele mandou Peraí, um abraço pra ele. Já ia esquecendo de novo, não. Ele mandou a seguinte pergunta. Em um cenário apocalíptico, gamificado, você pode colocar na mochila de sobrevivência apenas 4 itens. Um quitute, um tipo de refeição, e vocês só vão poder comer isso pro resto da vida. Puta merda. Uma música que se lembra da sua raiz e uma memória para se lembrar do mundo como era antes. Que isso? Qual que é a terceira aí? É a música? É a música pra lembrar da sua raiz. Na música é foda que você vai enjoar da música. Exatamente. Querendo ou não, mas sim. Mas você tá no cenário apocalíptico, não tem mais nada. Bom demais, né? Vai ser ótimo. Melhor uma música do que nenhuma, né? Tá bom. E por último, a memória pra se lembrar do mundo como era antes. Memória? Pode ser um momento, então, né? Tipo um momento, assim. Ou um sentimento. Um sentimento também. Qual que é a segunda? Quitute, refeição. E aí, música e memória. Boa, já fiz a minha aqui já. De bate pronto. Manda bala. Então, vai. Então, quitute pra mim é pão de queijo, sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Não precisa ser um cenário pós-apocalíptico, a gente faria isso hoje. Não se enjoa de pão de queijo, então, pão de queijo. Refeição feijoada completa, que inclui vinagrete, laranja, farofa, couve refogada com muito alho. Tô fazendo exigência que vai que acontece, né? Vai que numa dessa. Um arrozinho novinho e a feijoada no capricho. Nossa. No jeito. E uma pimentinha também, um molho de pimenta. Aquele molho de pimenta do feijão. Nossa, puta merda. Gente, peraí, calma, tá quase na hora do café, tá dando fome, peraí. Eu tô morrendo de fome Pois é, vamos dar uma segurada. Jesus. Tô me dando fome aqui.
Música, Clube da Esquina número 2, que é aquela instrumental. Eu sabia que você ia colocar Clube da Esquina. Aqui, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá? Aí, ó, tamo alinhado. O nome disso é Brand. Isso é Brand. E ela também tem uma vantagem que ela não tem voz, né? Então eu posso cantar pra você, entendeu? Exatamente, você tem 2 versões. E o momento hoje. Eu quero lembrar exatamente como é que era hoje, como é que eu tava sentindo hoje, o que tava acontecendo hoje, entendeu? Meio que o último dia com total noção de como é que eu tava a minha vida. Tá tudo certo, então tá bom, né? Porque você ficar voltando demais, quando era infância e tal, não. Hoje tá bom. Boa. Boa, gostei dessa resposta. Eu achei que você ia fazer uma média com a patroa e ia falar que era o momento do seu casamento. Achei que ia rolar essa média. Mas hoje eu tô casado, né? Então, justo. Exatamente. O sentimento é o mesmo. O cara é muito gênio, muito safo. Aqui, ó, na frente. Boa resposta, igual a régua pro alto. Ó, pra não se repetir o pão de queijo, tinham 2, eu fui no pastel, aquele pastelzinho frito, sabe, na hora ali, facilmente. pingando. Vou comer um agora, quando eu sair daqui. Olha, napolitano, porque eu gosto demais. Nossa, muito bom. Eu vou comer um Presunto. quando eu sair daqui, é uma Escolha. promessa. Vamos no Rei do Pastel Vamos. ali depois? Bora. Demorou. Fechou. Então, Nossa público de graça Senhora. ainda pro Rei do Pastel, viu? Nossa Senhora. Pastelzinho, então, assim, isso me traz muitas memórias também de república, de família. Refeição, frango com quiabo. Aquele Bom negócio meio demais. babando. Nossa, bom demais. Sacanagem esse aí do Rafa, hein? Depois ele vai ter que indicar um Pois lugar é. pra gente fazer Vai. esse negócio aqui. Música, qualquer uma do Dia de Truta. Tô jogando em casa, mas é uma coisa de novo. Remete muita memória boa de infância, quando a gente não tinha tantas responsabilidades e né, aproveitava ali, era família junto e amigos. E pro momento eu trago isso também, na questão do aniversário que eu fiz, que eu consegui, não tem muito tempo, acho que tem 2, 3 anos, que eu consegui reunir realmente minha galera de amizades de infância e novas amizades e família também. Eu faço aniversário muito perto de um dos meus melhores amigos, então a gente sempre consegue reunir a galera ali. E eu acho que esses momentos de aniversário a gente consegue, né, essa coisa boa, assim, né, de lembrança, de conversa, de ver gente que a gente não vê há muito tempo. Então, se a gente fosse para um cenário apocalíptico, eu acho que lembrar disso é forte, assim, com uma memória mais Pujante. Gastou no gastou português. Eu não sei nem o que é isso, mas Eu não tenho nem confio nele, vocabulário né? pra Então, isso, não. Eu também só confiei. Eu fingi. Defina. né? Eu fingi que eu Acho sei. Relevante. Dicionário. O que significa pujante? Testando português. O que Testando significa português. pujante? Nem sei direito. Boa. Show. Eu adorei, sabia que ia render boas histórias. Já imaginei que pão de queijo ia vir. Com Não, certeza. isso aí era... Com Se não certeza. tivesse aqui, a gente tava no lugar errado. Era com certeza. E o Dia de Truta me surpreendeu. Eu imaginei que fosse música mineira, mas o Dia de Truta me surpreendeu, porque eu também levaria alguma do Dia de Truta. Mas é isso. Agora vamos para a nossa última pergunta. Um abraço pra última pergunta aí. Um abraço para a senhora última pergunta. Um abraço. Que é do Bernardo Ribeiro. Opa, um abraço, Bernardo. Um abraço pro Bernardo. Amigaço. Eu acho que essa é uma pergunta muito clássica, mas eu acho que fecha bem esse episódio. Que é, na jornada do empreendedorismo da Bem Dizer, olhando pro início, o que vocês fariam diferente? Não teria chamado esses meninos pra fazer essa pergunta. Rapaz, essa a gente tem uns segundos para pensar, né? Tem? Qualquer coisa Tem. depois corta os segundos ali. Tem. Se vocês quiserem pensar em alguma coisa talvez diferente só pro podcast, por exemplo, que a gente tá falando aqui também, ou pode ser 2 perguntas. Alguma coisa que talvez vocês gostariam de saber naquela época, tipo assim, que talvez vocês demorariam menos pra tomar a iniciativa, às vezes, de começar a marca. Uma coisa assim, nesse sentido. Tá. Já tem a resposta aí? Não, pode ir. Toda Não, vez o pode Léo ir. faz isso, ele faz assim, ó. O Breno vai falar primeiro. É. É porque ele ainda Ele tá fala- pensando. Senão eu vou falar bobagem. Quando ele começa é porque já tem muita certeza. Aí quando ele não tem muita certeza, ele respira e joga a bola. Vai, Breno. Exatamente. Pode falar. Deu um passo de peito Solta pra ele, ele. solta ele Isso. na fogueira. Tá, vou falar um pouco, assim, meio geral, um pouco da minha área, mas eu teria, né, desde o dia 1, começado a realmente coletar dados de tudo que a gente vende, do que a gente faz, de criação de produtos, porque eu acho que quando você lança um negócio, quanto mais dados você tem, mais domínio você tem do que você vende, mais assertivo você vai ser na criação, mais assertivo você vai ser no estoque, que é foco no cliente que a gente falou, né? De garantir que ele vai ter aquilo para comprar. Você vai dominar mais sua empresa, não só a nível de produto, né? Mas financeiro,
despesas, tudo isso, acho que você trilharia um caminho um pouco mais organizado, sabe? Em todas as áreas. Não é fácil, mas se fosse falar pro Breno lá atrás, eu falaria isso, sendo bem específico realmente de uma dor que eu, mais nas minhas áreas, enfrentei esses últimos meses. Show. Assim, aquele negócio que eu falo de preocupar com venda, né? Primeiro, foi aprendido, né? A gente falava isso da boca para fora, mas a gente não aplicava necessariamente, sabe? A gente foi virando a chave aos poucos, assim. Então, é uma coisa que lá no momento zero, realmente, seria bom saber. Mas outra coisa é, sei lá, um pouco mais de entender realmente mercado, sabe? Que é além do seu negócio, é além de como é que funciona comprar produto, sei lá, manufaturar alguma coisa, beneficiar e vender para o cliente, sabe? Um pouco mais sobre tamanho de mercado, abrangência, canais, riscos externos, né? Aquela matriz SWOT que todo mundo... Vocês já viram por aí já? Eu já ouvi você comentar algumas vezes. Você vai ver na faculdade ainda. E aquilo lá é verdade, sabe? Só que a gente faz lá como se fosse um exercíciozinho que você faz na aula, depois você vai fazer um trabalho final que você vai colocar, só que no dia a dia você acaba identificando isso, geralmente, momentos depois, sabe? Se eu tivesse um pouco mais de clareza, talvez minhas decisões seriam mais bem tomadas, assim. Boa, show. Do podcast, vocês conseguiram pensar em alguma coisa? Rapaz, eu não, porque assim, né? Eu estou satisfeito com o que a gente construiu até agora, né? A nível realmente de temas que a gente trouxe, de conexões que a gente fez. Então, eu pensei mais para esse lado de empreendedorismo, realmente. Podcast, não. Acho que talvez a gente subestimou um pouco o esforço. Verdade. No podcast. Né? A gente está no 100º agora. Sim. Até o 89 foi semanal, né? Sim. Acho que mais que 89, talvez. E então a gente deveria talvez ter começado com um pouco mais de calma, trabalhando um pouco mais ali o próprio episódio e tudo mais, e depois ir desenvolvendo, né? A gente fez o contrário, né? E acho que também, assim, um paralelo com entender mais de mercado, entender mais ferramentas de como é que joga esse jogo, que a gente não estava acostumado com ele, né? De redes sociais, de plataforma, como é que faz para o YouTube, não sei o quê, né? Boa, mas caminha muito bem, não à toa chegou aí no 100º episódio. A evolução é notória sempre. Não porque era ruim, mas porque tá cada vez melhor. Também não ia falar, né? Imagina. Você já se tá só melhorando. Você chega aqui agora e mete uma dessa. Era um Zé Ruela. Não é só mandando um abraço especial pro Bernardo, que eu lembrei aqui. Eu e o Bernardo, a gente é amigo de longa data, a gente foi trainee junto, né? Lá em 2015. E a gente sempre teve essa vontade de empreender e a gente sempre conversava muito sobre isso, né? Ele empreendendo de lá, eu começando a benzer com o Léo daqui. Então, a gente trocava muita ideia sobre isso. Então, uma coisa também que eu faria diferente, que eu fiz, mas acho que pouco, é me conectar mais desde o início e realmente ver pessoas que já estavam nesse setor ou nesse negócio, ou que empreendem, empresários, e de alguma forma me conectar a eles para conversar e, né, realmente entender exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente pudesse falar para a gente lá. Então, você está no meio de pessoas interessantes, no sentido que querem, que buscam, ou que chegaram no lugar que você quer chegar, eu acho que é um caminho legal também, porque a experiência, assim, ajuda muito nessas horas, sabe? De visões diferentes que a gente, lá no início, inexperientão, tem, e às vezes pessoas que já têm mais tempo vão clarear mais pra gente. Show! São essas as perguntas aí do nosso... Foi só isso. Do nosso episódio 100. Foi tranquilo, não foi? Foi legal demais. Pois é. A gente pode trazer outras vezes aí, quem sabe outros convidados. Não, se quiser me substituir aí, vocês dois estão super aptos. Que isso. Vocês foram super bem. Vou colocar no meu currículo. O podcast vai ser aqui, ó, Gabriel e Beatriz. Eventualmente a gente vai roubar aqui. Se precisar, me chama que eu participo aqui. Só pra pode ser. Vou te chamar pra ser co-host em qualquer momento, quando a Bia não puder, entendeu? Tá bom. Mas é isso. Muito obrigado por também acreditar na gente aí, por tocar esse episódio 100, esse episódio especial. E é isso. Obrigada, gente, por vir aqui no podcast. Tá? Muito bom ter a presença de vocês. Tá bom, querido? E aí falar pra vocês voltarem sempre, só que na verdade eu que te quero. Verdade. É isso. E um agradecimento especial não só a todo mundo que mandou pergunta, mas aos 99 episódios que a gente teve. Acho que a gente
Sim, não teria Gerais sem essa galera aqui, né? Então, que veio aqui, acreditou realmente, porque é um projeto inicial, né? Tem 100 episódios, é muita coisa, mas né, tem um caminho ainda para percorrer. E acho que quem vem aqui acredita na marca, acredita bem dizer, e no podcast, então, tamo junto. É aquela velha história do junto dos bons que a gente fica melhor. E é uma honra pra gente ter conseguido essas pessoas todas, assim, né? E os próximos que virão. Sem dúvida, metade do nosso orgulho também vem de quem estava aqui, né? E acrescentou. Sim. Então, para finalizar, falando de orgulho, nossos clientes são o nosso orgulho. Tem cupom de desconto, Brenão? Gerais Podcast, 15% de desconto. Para quem escuta a gente aqui, é especial e merece esse descontinho. Nosso site? bemdizer.com.br. E tá rolando liquida, hein? No site e nas lojas. Até dia 18 de setembro. Exatamente, de 2023. Valeu! Valeu! Falou!